Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de artes e a última aula do ano, né? Então, esse ano, desde o momento que eu estou dando aula para vocês, conhecemos aí alguns movimentos, né? Semana passada falamos sobre o dadaísmo e hoje vamos seguir aí, então, na linha do tempo, fechando o ano, conhecendo o surrealismo, que tem tudo a ver com essa época, né? Época de sonhos, de desejos, né? E o surrealismo, ele abrange todos esses aspectos, tá? Então, eu vou compartilhar a tela, vamos falar um pouquinho sobre o surrealismo, conhecer os artistas, sobre o que era, qual é o objetivo, como começou, quem inventou, e no final da aula eu preparei aí uma mensagem de Natal para vocês, tá bom? Então, vamos lá começar? Deixa eu colocar em tela toda. Vamos lá. Então, hoje vamos falar sobre o surrealismo, que o nome, né, em si já diz o que ele representa, né? Algo surreal, algo que não existe, tá? Então, como um peixe com corpo de mulher e um relógio derretendo, sim, estamos falando de algo acima da nossa realidade. Surreal. Daí vem o termo surrealismo, movimento cultural que surgiu nos anos 20 em Paris. Então, o que é o surrealismo? É uma combinação do abstrato, do irreal e inconsciente misturado um pouco com a nossa realidade. Então, tem alguns elementos que existem, que está no nosso cotidiano, porém, a maioria, né, não tá. É algo que vem do inconsciente, algo que vem dos nossos sonhos, das nossas fantasias, tá bom? Então, é uma combinação de algo real, do inconsciente, com alguns elementos também da nossa realidade, tá? Então, quem criou esse movimento? O criador do movimento foi André Breton, que foi ele que criou o Manifesto Surrealista, né? Que foi o principal líder aí. Ele é um poeta e crítico, tá? Então, com o apoio de seus representantes mais famosos, como Antônio Astraldi no teatro, Luiz Buñuel no cinema, Max Ernst, René Magritte e Salvador Dalí nas artes plásticas, fundou aí o surrealismo, né? Então foram um conjunto aí de artistas que participaram deste movimento, tá bom? Qual é o objetivo, então, deste movimento? Então, o surrealismo enfatiza o papel do inconsciente na atividade criativa. Um dos seus objetivos foi produzir uma arte que, segundo o movimento, estava sendo destruída pelo racionalismo. Por quê? Né? Eles acreditavam que a arte ela tinha que ser aquela coisa automática, né? O expressar dos sentimentos, né? Independente de como seja expressado, né? E aí, eles acreditavam que esse racionalismo, de tem que seguir as regrinhas, né, das academias, né, de belas artes, tem que seguir as regras, você fazer tudo certinho. Não, tá você destruindo a arte. A arte não é isso, a arte é você conseguir expressar aí seu sentimento da forma que quiser, tá? Então, entre muitas de suas metodologias estão a colagem e a escrita automática. Sendo surrealistas, a arte deve se libertar das exigências da lógica e da razão e ir além da consciência cotidiana. Então, ó, olha aí, Dali Rosto de Mãe West, podendo ser utilizado como apartamento surrealista em 1934 a 1935. Então, olha o que o Dali falou, coisas surreais. Eu tento criar coisas fantásticas, coisas mágicas, coisas como num sonho, o mundo precisa de mais fantasia. Então, ele acreditava, né, que esse tema mágico de sonhos era o que realmente as pessoas precisavam, né? Não aquela coisa mais a cópia da realidade. E sim você conseguir, né, ir além da realidade, né? Conseguir misturar aí seus sonhos com o seu cotidiano também, né? E ter esse mundo mágico, né? Então, qual é o contexto histórico deste movimento?
Então, começou no fim da Primeira Guerra Mundial. Então, a Europa vive um período de instabilidade política, social e ideológica. Revolução Russa levou a classe operária, então, pela primeira vez ao poder, fazendo com que o mundo capitalista se sentisse ameaçado. Então, os valores tradicionais passaram a ser mais intensamente questionados, o que no meio artístico levou à busca de novas formas de analisar e representar a realidade. Então, manifestações artísticas surgem como novas alternativas dentro de um mundo angustiado com a guerra, que foi de muitas batalhas e mortes. Então, olha aí, eles tentaram, né, sair desse mundo aí angustiado, de batalhas, né, para valorizar o mundo artístico, né, buscar novas formas de analisar e representar a realidade de uma forma mais fantasiosa, né, uma forma mais utilizando a criatividade, tá? E olha o que Dali falou. O pintor não é alguém inspirado, mas sim alguém capaz de inspirar os outros. Ele não se inspira em nada para criar suas obras, simplesmente ele usa o seu coração e seu instinto, né? E aí ele cria as obras. Só que as obras deles acabam inspirando outras pessoas, tá? Olha que interessante. E aí, ó, num ambiente totalmente fragilizado, aparece o surrealismo, tão desestabilizador e destruturador de toda a ideia de cultura existente até então. Então, propõe a junção de imagens bizarras com o intuito de escandalizar e chocar a sociedade, a deformação intencional da realidade. Então, olha que interessante, né? No momento de guerra, onde estava aí tudo desestabilizado, eles começaram a valorizar a arte, mas pensaram de uma forma diferente, que a arte tinha que ser algo mais bizarro, né? Bem escandalosa, para realmente chocar a sociedade, chamar a atenção e eles não estarem mais pensando aí na guerra, né? Querem já focar mais aí no lado artístico, tá? Por isso que as imagens do surrealismo, elas são tão chocantes. Então, olha aí. Então, o surrealismo foi um movimento artístico fundado na França pelo poeta André Breton, na década de 1920. Então, propunha um automatismo puramente físico, através do qual se pretendia expressar, verbalmente, por escrito ou de outra forma, a verdadeira função do pensamento. Então, o termo surrealismo foi gerado na obra de Apollinaire e significa uma arte que ultrapassava as aparências, não desobrigada da fidelidade para o real, ou simplesmente um termo que representasse o além do real. O Dali falava que o surrealismo são as fotografias dos sonhos pintadas à mão. Olha que interessante, né? É como se você sonhasse e depois passasse isso para o papel. E normalmente, nos nossos sonhos, né, não são igual à realidade, né? Eles acabam ficando bem confusos. Normalmente a gente está sonhando com uma coisa, daqui a pouco já está em outro lugar, com outra pessoa, fazendo outra coisa, e é uma mistura assim, né? É algo totalmente aleatório, não tem um padrão, né? O sonho não é uma historinha contada igual num livro, né? Num filme, não, é uma coisa que você depois, até para você contar para alguém o que você sonhou, você fica meio confuso, porque o sonho é assim, né? Sai de um lugar, entra para o outro e assim vai. Então, ele acabava, né, transformando esses sonhos aí bem confusos em quadros, né? Por isso que a maioria dos quadros surrealistas são bem confusos de entender, porque a maioria são inspiradas nos próprios sonhos dos artistas, tá? Então, eles utilizam muito o inconsciente, eles não estão preocupados em pensar antes, né, preparar o que iria desenhar, e sim, né, usar mais o instinto aí, a imaginação, né, deixar o irracional, o inconsciente criar aí o quadro, tá? Então, olha aí o Manifesto Surrealista. Então, é a restauração dos sentimentos humanos e do instinto como um ponto de partida para uma nova linguagem artística. Então, a livre associação e análise dos sonhos. Então, ambos métodos da psicanálise freudiana, procedimentos básicos do surrealismo, automatismo, qualquer forma de expressão onde a mente não exerce qualquer tipo de controle, por meio de formas abstratas ou figurativas simbólicas. Então, olha o que dizia lá no manifesto. Então, automatismo psíquico
em estado puro, mediante o qual se propõe exprimir, verbalmente por escrito ou qualquer outro meio, o funcionamento do pensamento, ditado do pensamento, suspenso qualquer controle exercido pela razão, alheio a qualquer preocupação estética ou moral. Então, você viu como eles não estão preocupados com um racional, né? Eles estão preocupados mais em expressar esse sentimento de uma forma mais inconsciente, né? Não pensando muito no que está fazendo, e sim deixar o instinto levar, tá? Então, olha aí, as características comuns do surrealismo: amor ao protesto, valorização do improviso, espontaneidade no manejo da linguagem. Então, os surrealistas exploraram a relação da linguagem da arte com o inconsciente, os sonhos, o sobrenatural, a loucura, os estados alucinatórios, tudo que fosse reverso da lógica e fora do controle. Então, o emprego passional e irracional das imagens em busca de representar um mundo em que a realidade e a força do inconsciente da imaginação se misturem. Então, eles acabam misturando, né, alguns elementos reais, né, do nosso cotidiano com muita coisa da fantasia, né? É como se tivessem imagens, né, alucinatórias, né? Pensa quando a pessoa entra, né, na alucinação. É basicamente isso, são coisas que realmente não existem, né? Então, é uma mistura aí do real com o inconsciente, né? Dos sonhos, da fantasia, da loucura, tá? Tudo quando a pessoa não está no seu estado normal, né? No seu estado racional, tá? Então, por isso que tem essa mistura de elementos. Então, quais os ideais? Então, a criatividade deveria alimentar-se aos níveis mais profundos do inconsciente, dos sonhos e alucinações, e, ao mesmo tempo, excluir o pensamento racional. Era preciso banir a razão, o gosto e a vontade, consciente do processo criativo. Normalmente, né, quando a pessoa está racional, quando a gente está racional, ele já prepara o que ele vai desenhar, né, os materiais certos que vai utilizar, e no surreal, não. Ele não sabe nem que material, nem qual suporte, nem o que ele vai fazer. Ele simplesmente deixa o inconsciente agir, tá? Então, ó, foi através da pintura, né, das artes plásticas, que os ideais do surrealismo foram melhor expressas. Então, através da tela e das tintas, os artistas plásticos colocaram as suas emoções, o seu inconsciente representava um mundo concreto. Então, dentro das manifestações, né, a artes plásticas foi a que mais sobressaiu, e dentro das artes plásticas, a pintura foi a que foi mais conhecida, tá? Então, quais são os artistas surrealistas, né? Quais são os mais famosos? Salvador Dalí, Max Ernst, René Magritte, André Masson, Juan Miró e Jean Harp. E, né, também o André Breton, que foi quem criou. Porém, o André Breton, ele é poeta, né? Então, ele não fez quadros, ele que criou o manifesto, tá? Então, Salvador Dalí nasceu em 1904 na cidade de Figueres, na Catalunha. Tinha personalidade extravagante e excêntrica, se considerava único e insuperável. Então, entrou para o movimento surrealista em 1929. Por motivos políticos, foi expulso deste em 1939. Sua esposa e musa, Gala Eulard, obrigavam-o a tomar remédio para aumentar sua criatividade. E ele faleceu em 1989, tá? E como vocês já ouviram, né, que eu já falei, ele acreditava que as fotografias, as artes dele eram fotografias dos sonhos pintadas à mão. Olha que interessante, né? Como se ele sonhasse acordado, sonhando e ao mesmo tempo aí pintando as suas obras, tá? Seus sonhos. Então vamos conferir algumas obras de Salvador Dalí. Olha aí, a cadeira de Salvador Dalí, Galateia das Esferas. Tá vendo como tem um pouco, né, de mistura até do abstrato com o figurativo, mas ele utilizava mais o figurativo em suas obras, tá? Mas sempre utilizando algo real, né, com algo mais imaginário. Olha essa persistência da memória, né? Tem tudo a ver com um sonho que ele teve. Então, olha aí o deserto,
os relógios derretendo, né? Até formigas aqui. Então, cada obra realmente tem algum significado por trás disso, né? O interessante é a gente conhecer o significado de todas as obras, né? Para você conseguir compreender aí por que foi criada dessa forma, tá? Até porque quando a gente sonha, né? Tem um significado. E aí, quando a gente vai passar para as pessoas, né, o que a gente sonhou, a gente vai explicando por que aconteceu isso, aconteceu aquilo. É como se fosse uma história, mas totalmente confusa, tá? Nossos sonhos são totalmente surreais, né? Então, ó, o enigma sem fim, os dois balões, o enigma do desejo, minha mãe, minha mãe, minha mãe, o sono. E aí vem Juan Miró. Nasceu em Barcelona no ano de 1893. Estudou na Escola de Belas Artes de Barcelona e na Academia de Gale. Destacou-se pela ruptura completa com os valores da arte tradicional e a liberdade suprema de criação. No final de sua vida, reduziu seus elementos a pontos, linhas e poucos símbolos e passou a usar quase que somente o branco e o preto em suas obras. E morreu em 1983. Vamos ver algumas obras de Juan Miró. Juan Miró é um artista que, antes de conhecer o surrealismo, ele conheceu o dadaísmo e o fauvismo, né? Então, ele já participava de outros movimentos, tá? E ele era um artista que ele acabava utilizando muito a abstração, tá? Ele gostava dessa parte abstrata, né? Então, a maioria das obras dele vai ser difícil você identificar alguns elementos figurativos, porque são muitas linhas, né? Aleatórias, aí não tem muito sentido na maioria das obras. Por isso que ele também entrou nessa parte surreal, né? Porque não tem aí um racionalismo nas obras dele, tá? E tem uma teoria aí que algumas obras dele foram iniciadas por ele e terminadas por outros artistas, tá? Então, olha que interessante. Olha aí, as obras dele como são bem confusas, diferente de Salvador Dalí, né? Que dava para você entender aí algumas figuras e tal. No Juan Miró não tem muito disso, é bem confuso as linhas, né? Olha aí, aquarela, que está na Arte Moderna de Veneza, na Galeria de Arte Moderna. O interior é um Deizum, que está no Museu da Arte Moderna em Nova York. Tom Latino para a Lua, que está no Museu da Arte da Filadélfia. La Poétese, que está na Galeria Pierre Matisse, em Nova York. Figuras Invertidas, que está em Custom Museu, na Basileia. Carnaval de Arlequim, que está na Galeria Albrighton Knox. Olha como esse Carnaval de Arlequim tem tantos elementos, né? Mas é muito difícil você compreender, né, cada um deles. É difícil de você achar aí algo figurativo, né? A maioria deles é abstrato e bem confuso. E Juan Miró não foi só pintor, mas também escultor. Olha aí, ele criou o Pássaro Lunar, que é uma escultura de bronze de 1946 a 1949, que está localizada no pátio do Museu Nacional, Centro de Arte Reina Sofia de Madrid, na Espanha. E outro também, ó, A Mulher e o Pássaro, escultura em cerâmica de 1983, localizada em Barcelona, na Espanha. Olha aí que interessante. Então, não só foi pintor, mas também escultor, tá? Vem René Magritte. Magritte nasceu em Lesseps, Bélgica, no dia 21 de novembro de 1898. Praticava o surrealismo, ou realismo mágico. Mudou-se para Paris em 1927, onde começou a se envolver nas artes do grupo surrealista. Pintor de imagens insólitas, as quais deu tratamento rigorosamente realista. Então, utilizou de processos ilusionistas e morreu em 1967 de câncer. René Magritte também foi bem importante para o surrealismo, tá? Olha aí, algumas obras dele. O Terapeuta, Son of Man, Os Amantes. Olha essa obra que interessante, né?
Ele está visualizando um ovo, mas está pintando um pássaro. Então, olha como também não, né, é algo mais surreal, porque não é algo que entra na nossa realidade, né? Visualizar uma coisa e pintar outra. Olha aí, mais um pássaro. Mas tem muitas obras dele que tem o pássaro como símbolo, tá? E também este homem aí de preto. Mais uma obra. A Porta para a Liberdade. E aí, como a gente está falando em sonhos, né, em fantasia, eu deixei uma atividade aí para vocês confeccionarem que se chama Janela do Sonho. O que consiste aí nessa janela? Vocês vão criar dentro da janela, né, algo que simbolize o que vocês desejam para o ano de 2021. Então, vocês vão ilustrar aí os seus sonhos, os seus desejos para o próximo ano. Então, em vez de escrever, vão desenhar. Porque quando você desenha, você visualiza aquela imagem, é como se, para o seu cérebro, esse sonho, esse desejo, já estivesse se materializando. Então, uma forma de você acreditar naquilo realmente e aquilo acontecer, tá? Então, por isso que eu estou pedindo para vocês desenharem, ilustrarem essa parte, tá? E falando aí desse clima de Natal, né? Eu vou passar para vocês agora, eu vou mostrar para vocês algumas atividades que vocês podem fazer, por exemplo, para decorar aí o Natal de vocês, né? Que o Natal tem alguns símbolos. Então, por exemplo, temos a estrela de Natal. Olha que estrela bonita em 3D. Super fácil de fazer, tá? Vamos pegar, por exemplo, um papel. Esse papel, vamos dobrar ao meio. Bom dia. Depois, ó, parte de cima, ó, aberta para cima. Vamos dobrar a ponta dele, ó, quase no meio, um pouquinho mais para baixo, ó. Depois eu vou dobrar essa parte para cima. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar ao meio. E vou recortar em linha diagonal. Olha aí como vira a estrela. Super fácil. Para deixar mais em 3D, é só dobrar certinho, marcar bem, né, os espaços aqui, as linhas. E aí você vai conseguir visualizar ela de uma forma melhor, tá? Mas em 3D. Então, ó, é uma para cima, uma para baixo, uma para cima, uma para baixo. Ó. E aí, vira aí a estrela de Natal. Dá para decorar vários locais. Olha aí. Vendo? Que bonito. E aí, quando faz em amarelo, ó, fica até, né, mais chamativo. Olha que legal. Depois disso, temos outros símbolos também, como, por exemplo, temos o anjinho, temos a guirlanda. Todos esses símbolos de Natal, vocês conseguem confeccionar com papel para decorar aí o ambiente de vocês. Tem uns que levam um pouco mais de tempo, como, por exemplo, essa guirlanda. São várias pecinhas, ó, como se fossem vários leques. E você precisa de 21 dessas pecinhas, então leva tempo. Só que é super simples para fazer leque. Você vai fazer, né, zigue-zague de um lado para o outro, de um lado para o outro, e depois, né, fechar. Então, e só colar aqui, ó, em volta do suporte circular, tá? Super simples de fazer também. O anjinho também é super simples, tá? Dá para fazer, pegar uma folha, vai dobrar ela em zigue-zague também, tá? Depois, vocês vão deixar ele fechado e, ó, fazer picotes, tá vendo? No papel, para ficar com esses buraquinhos aqui, ó, que é o detalhe do anjinho. Depois que fez isso e tiver fechado, vai abrir um pouco, recortar aqui o meio
e depois dobrar para cada lado. E aí, ó, cola aqui, tá vendo? As asas do anjinho e fica dessa maneira, olha que bonitinho, tá? Então, já que eu mostrei alguns símbolos aí para vocês de Natal, antes de eu continuar falando, olha a outra estrela também que legal que dá para fazer. São duas estrelas separadas que foram coladas juntas e fica dessa forma, como se fosse em 3D também, né? Bem legal. Então, como estamos falando aí em clima de Natal, né? Estamos falando aí de uma época que as pessoas começam a ficar mais amorosas, né? Acreditar mais nos seus sonhos, tá? Então, eu quero falar para vocês sobre essa parte de sonhos, de acreditar, né? De você pensar positivo. Este ano de 2020 foi um ano bem difícil para todos nós, né? Porque veio um desconhecido aí, né? Então foi algo bem complicado, porque a gente não sabia como era. Então, ó, a nossa vida ela é feita de zonas, né? Em todas as fases da nossa vida são algumas etapas, algumas zonas que a gente enfrenta. Então, antes da pandemia, estávamos aí na zona do conforto, né? Uma zona super tranquila, onde a gente sabia o que ia acontecer, né? Todo mundo tinha liberdade, então era super tranquilo. Veio aí a pandemia e trouxe a zona do medo, então esse medo aí que deixou todo mundo apreensivo, porque não sabiam o que ia fazer, como ia ser, então foi algo bem difícil. Mas, né, com a força de vontade de todos, conseguimos aí superar a barreira do medo, né? E conseguimos nos adaptar a uma nova realidade, tá? Isso não só com a pandemia acontece, mas em tudo na vida de vocês. Quando tem algo, né, que deixa vocês com medo, apreensivos, tem muitas pessoas que não conseguem ultrapassar essa barreira e acabam ficando ali estagnadas, não conseguem crescer na vida. Por quê? Por medo de enfrentar esses desafios, os obstáculos. Então, vocês têm que pensar que o medo, né, essa parte de sombra, a tristeza, isso tudo, é só um gatilho para você chegar, né, na sua parte iluminada, superar os seus desafios, né, os seus obstáculos e chegar no seu crescimento. Então, vocês têm que pensar que tem que ter força de vontade, né, e ser forte para conseguir enfrentar os desafios, os obstáculos e conseguir chegar no seu objetivo, tá? Então, passamos aí a zona do medo. Chegamos na zona da aprendizagem, que é o momento que todo mundo conheceu essas coisas novas, né? A nova tecnologia, o jeito de dar aula diferente. Então, você imagina que os professores, né? Que estavam há tanto tempo na sala de aula, dando aula presencial, para dar uma aula assim, remota, que é totalmente diferente, né? Foi difícil no começo? Foi assustador? Foi, mas conseguimos nos adaptar a essa nova realidade, né? E hoje está todo mundo adaptado, todo mundo já sabe mexer, né? Então, ano que vem, 2021, vai ser um ano mais tranquilo em relação a isso, porque todo mundo já deu uma aula no computador, os alunos já assistiram uma aula no computador, então vai ser um pouco mais tranquilo. Porém, não podemos, né, também estar na zona do conforto, temos que estar ali um pouco apreensivos, porque a gente não sabe o dia de amanhã, tá? Então, passamos pela zona da aprendizagem, onde vem aí os novos conhecimentos, e chegamos aí na zona da superação, do crescimento, tá? Essas zonas acontecem em todas as etapas de nossa vida, tanto agora, como eu coloquei o exemplo da pandemia, como na própria infância, em tudo que é novo, né? Quando você é criança que está começando a andar, também é um novo desafio, vem a zona do medo, que é o medo de cair. E aí você vai crescendo, vai indo para a zona da aprendizagem, e assim vai, todas as etapas da vida. Até na fase adulta, quando você chega, ó, vocês são no 3º ano, vocês vão se formar. Então você já tem que pensar, né, que vem um novo por aí, uma nova faculdade, vem um novo emprego, então vem uma fase totalmente nova. Então tem que pensar que vem a zona do medo por aí, porque vai ser algo novo para vocês vão ficar apreensivos. Mas vocês têm que pensar que vocês precisam passar por essa fase, né? Passar por essa barreira para conseguir chegar no objetivo de vocês, no que vocês tanto almejam, né? No seu crescimento, tanto pessoal quanto profissional, que vocês vão começar a trabalhar, tá? Então, em todas as fases da nossa vida, temos essas zonas. E aí vocês vão lembrar, quando acontecer algo que deixar vocês, né, apreensivos e tristes, que tem que passar por essa zona no meio, né?
porque a gente tem dois lados. A gente tem a gente tem um lado sombra e um lado luz. O lado sombra, né, é onde está nossos borrões, nossas falhas, nossa tristeza, né? A parte mais negativa, que é o que o pessoal fala, tá? Só que a gente tem que pensar que essa parte negativa da nossa vida é apenas um gatilho para levar a nosso lado luz, né? O nosso lado iluminado, o nosso lado feliz. Então, tem momentos que essa parte, né, de sombra quer dominar aí a nossa vida. Só que a gente tem que pensar que ela não pode dominar, e sim ser só uma alavanca, né, um gatilho para nos levar para o outro lado mais iluminado, tá? E aí sim, né, começarmos a olhar de uma forma diferente, né, para esses dois lados da nossa vida. E não pensar quando está no lado negativo, já pensar em realmente ficar ali e se afundar naquilo. Não, pensar em ser forte, né? E essa a função dela, é fazer você ser mais forte e conseguir chegar no seu outro lado, tá? Então, pensando nisso, eu preparei aqui uma mensagem para vocês falando disso, de acreditar, né, mais em você, no seu potencial, nas suas qualidades, tá? Então, ó, vamos lá. Então, acredite. Acredite nos seus sonhos, eles te levarão ao lugar certo. Acredite na sua dedicação, repare de todas as boas intenções. Acredite na sua segurança, ela vai sempre te segurar. Acredite na esperança, ela lhe apontará o caminho. Acredite na fé, ela te guiará até um bom ninho. Acredite no otimismo, ele te mostrará um belo horizonte. Acredite no romantismo, abra a fonte do seu coração. Acredite nos verdadeiros amigos, eles te darão o aconchego. Acredite e confie na luz do seu olhar. Acredite na sua vontade para brilhar. Confie na sua força para avançar. Acredite no seu sucesso, o foco do seu melhor almejar. Acredite no bom sentimento que despertar. Acredite no amor e no seu amor. Eu acredito, você é mais. Então, eu acredito em vocês, acredito no potencial de vocês. Mas não adianta só eu acreditar. Vocês têm que acreditar, né, no que vocês são capazes, que vocês vão conseguir conquistar todos os seus objetivos, né, conquistar e almejar tudo que vocês querem, tá? E é isso que vocês têm que parar para pensar, né? Se você conseguir se valorizar mais, acreditar mais em você, no seu potencial, sua vida flui de uma forma mais fácil, mais leve. Então, você vai chegar no seu objetivo de uma forma mais tranquila, né? Sem precisar ficar desesperado, né? Querer correr atrás. Então, acredite no seu potencial, acredite em você. Para isso, tem algumas atividades que você pode fazer, como, por exemplo, a atividade do espelho, que é algo que eu já falei para alguns alunos aqui. Se olhe mais no espelho, no começo vai ser assustador, vai ser difícil, né? Você vai falar, nossa, eu tô doido conversando comigo mesmo, mas é uma forma de você se soltar melhor, né? Porque muitas pessoas têm dificuldade de verbalizar o que sente com outras pessoas. Então, você fazendo isso com você mesmo é uma forma mais fácil de você conseguir jogar o lixinho para fora, né? Falar o que sente. Então, no começo, você vai começar a falar, vai rir, vai ser difícil. Depois você vai se acostumando, que é como se fosse seu melhor amigo ali, seu irmão gêmeo, né? Vai se acostumando, vai conversando. E aí, automaticamente, você vai conseguir enxergar melhor as suas qualidades, né? Tanto a parte física como a emotiva, né? A parte emocional é a mais importante nesse momento, tá? Porém, quando você está bem emocionalmente, transparece isso no físico, tá? Realmente acontece isso. E pensando nisso, né? Falando em arte terapia,
temos alguns elementos que são importantes para melhorar o nosso emocional, como, por exemplo, as cores. Cada cor significa um sentimento diferente, tá? Isso não é superstição, não é tradição, é algo que está comprovado aí cientificamente, tá bom? É algo que faz parte da matéria de arte-terapia. Cada cor desperta um sentimento em nós. Então, por exemplo, até você sair de casa, né? Ou no dia a dia, simplesmente pegar uma roupa assim, sem escolher, é algo que já está no seu instinto o seu emocional tá agindo e pegando uma roupa que já representa o que você está sentindo. Isso também conta, tá? Não tô falando aquelas roupas que você escolhe, por exemplo, o gosto. Eu gosto só de preto, né? Vou usar só preto. Não, isso não conta, não quer dizer que você é triste, não. Porque eu gosto de preto. Mas, por exemplo, você vai sair, simplesmente você vai lá, escolhe o preto e não é uma cor que você normalmente usa, realmente é porque seu emocional está mais para baixo, tá? Então, cada cor representa algo. Por exemplo, o amarelo, né? É algo mais criativo, né? Mais iluminado, mais alegre, felicidade. Então, não só a roupa que a gente veste, mas o ambiente conta nesse sentido. Por exemplo, se eu estiver estudando numa sala mais amarela, ela vai estimular a inteligência e a criatividade. Para o quarto, é melhor um quarto mais azul, né? Mais lilás, porque ele vai tranquilizar, né? Passa mais calma, né? Aos hospitais. Por que eles têm, a maioria tem a cor verde? Porque o verde significa a saúde, a esperança, né? Então, cada ambiente também representado por uma cor, né? Para transmitir essa energia, porque quando nós olhamos para essa cor, é onde desperta esse sentimento em nós, tá? Por isso que o ambiente é tão importante, né? Você escolher aí uma cor certa para cada local, tá bom? Porque, por exemplo, se você coloca um vermelho num quarto, você não vai conseguir ficar tranquilo e dormir, pegar no sono. Por isso que muitas pessoas têm insônia até. Pode ser até por causa da cor, tá? Porque o vermelho, ele é uma cor muito ativa, né? É uma cor que estimula muito, né? Então, é uma cor mais para comida, por isso que é muito utilizado nas lanchonetes. O vermelho e o amarelo, ele estimula a fome também. Então, por isso que não é aconselhado utilizar isso no quarto, tá? Então, vocês já viram toda essa parte aí de arte-terapia, né? De acreditar mais em vocês, no potencial de vocês. Falei das cores, que é algo que auxilia. Outra dinâmica também interessante é quando você está com algum sentimento, né? Alguma mágoa, com um sentimento negativo, é você escrever no papel tudo que você sente, rasga bastante e joga no lixo, porque o cérebro vai entender que você está jogando aquele sentimento para fora, tá jogando fora. Então, pensem muito bem nessas atividades, tá? Façam com carinho. E eu preparei agora uma mensagem de Natal para vocês, tá? Então, o milagre natalino está no desejo de cada um de ser feliz. Milagres existem sim, principalmente com tamanha bênção de Deus. Muitas glórias, conquistas e emoções podem ser realizadas, pois o Natal está chegando. Faça seus desejos e acredite em todos eles, pois estão presentes a se concretizarem nessa noite especial. Toda possibilidade de felicidade está em nossas mãos. Basta ter coragem e determinação para transformar momentos difíceis em grandes desafios, buscando na solidariedade um passo para dias melhores. Neste Natal, que o grande potencial da humanidade revele-se em cada um de nós para o vivenciarmos o verdadeiro espírito do Natal e que este nos guie durante o ano novo que está para começar. Então, desejo para vocês boas férias, um bom descanso. É um ano de mudanças para vocês, né? Vocês vão se formar, vão entrar na faculdade, se Deus quiser, vão conseguir um bom emprego. Então, muita sorte nessa nova fase, né? Muita energia positiva para que tudo dê certo, que vocês conquistem esses objetivos, tá bom? Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Um grande beijo. Tchau, tchau!